Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Projeto Iniciação. É uma grande felicidade, uma grande honra estar aqui falando com todos, né, a respeito de assunto tão importante como a iniciação. Por isso que chamamos Projeto Iniciação, né? Sempre dizemos, as pessoas, os seres humanos têm diversos projetos na vida, muitos projetos, né? Mas, indiscutivelmente, o projeto de maior importância do ser humano na sua evolução é justamente o projeto de iniciação, ou seja, o autoconhecimento, né? E devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Não é isso? O encontro segue o caminho básico da ciência iniciática das idades. A base é a doutrina secreta de Helena Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação, ao projeto de iniciação, informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade desse nosso trabalho, nosso encontro, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era da Aquária, né? Sempre lembrando que o Brasil, conforme o nosso ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, berço da nova civilização. E dizemos também, é patrimônio da ordem de Cristo. Então, tem tudo para que as coisas aconteçam no nosso país de maneira iniciática, para que atinjamos este propósito mais imediato, o ano 3005, evolutivamente, que é justamente dar o nome do Conexão 3005, nosso canal, né? Onde a nossa civilização, ou seja, a nossa raça ariana, né, deverá atingir um estágio bastante avantajado na sua evolução, a ponto de despertamento da consciência de grande parte dos seres humanos, né, a fim de iniciar uma nova civilização, cujo objetivo é justamente a fundação da sinarquia, sinarquia na face da Terra, né? Então está. Bom, nós falamos aqui de Sociedade Brasileira de Eubiose, então nós convidamos aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação, né? A pessoa pode escolher a escola iniciática de sua preferência, mas nós damos aqui a sugestão, né, nossa, né, de que façam a sua iniciação justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose. Devemos dizer que a pessoa vai perguntar como que eu posso fazer esse contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose. É muito simples. É só entrar no Google, né, lá no busca do Google, e colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. Ou então pode pôr até, para ir mais rápido, www.eubiose.org.br. Então, vai aparecer o site da Eubiose, é isso? E tem todas as informações, e tem lá um lugarzinho para clicar, e é escrito assim, onde estamos? Então, lá tem todos os departamentos que existem no Brasil. A pessoa, então, pode entrar em contato com o departamento, é isso? Específico da sua cidade, é bom que seja da sua cidade, né? Para fazer os contatos iniciais com a eubiose, né? Nós devemos dizer que para a pessoa fazer parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, é necessário que ela faça 5 graus iniciáticos, né? O primeiro grau chama-se grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, a pessoa faz os 5 graus, realizado esses 5 graus, ela pode entrar para aquilo que nós denominamos de série interna, ou seja, ficam fazendo parte efetiva no quadro social da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E aí, claro, a pessoa pode participar das ritualísticas,
das reuniões, de todos os eventos da Sociedade Brasileira de Biose, né? Tudo, né? E, mais do que isso, ler as revelações do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Isso é muito importante, esse conhecimento. Então, está esta nossa definição. Eu só quero dizer, e muito importante, nós indicamos a Sociedade Brasileira de Biose porque ela segue rigidamente os padrões, os conceitos, os ensinamentos da ciência iniciática das idades. E é necessário que aconteça dessa forma, que a escola iniciática que a pessoa esteja fazendo a sua iniciação siga plenamente, rigidamente, a base, os fundamentos da ciência iniciática das idades. Muito bem. Nós estamos aqui no nosso trabalho, né, de estudos, né, seguindo justamente, fazendo estudos sobre a respeito das instâncias de Dizian, é isso? Instâncias de Dizian referentemente à cosmogênese, referentemente à cosmogênese. A instância de Dizian, no trabalho de Helena Blavatsky, segue exatamente esses princípios da esses princípios iniciáticos, né, das instâncias de Dizian, que na cosmogênese são 7 instâncias. Na cosmogênese. E na antropogênese são 12 instâncias. Então, já é um outro caminho direcionado no estudo do surgimento das raças, surgimento da humanidade e assim por diante. Né? Sempre lembrando que as instâncias de Xi'an são escritos muito antigos, de origem tibetana, que foram citados por Helena Blavatsky no livro A Doutrina Secreta, e é uma coletânea de pensamentos científicos, filosóficos e religiosos. Blavatsky, ela entrou em contato com esses documentos no Tibete. Inclusive, esses documentos estão nos mundos internos. E Blavatsky esteve nos mundos internos. Depois ela trouxe esses conhecimentos através dos seus livros, né? E especificou as instâncias que diziam da cosmogênese, da antropogênese, dando a definição tibetana de cada instância e fazendo o comentário, não é isso? O comentário para facilitar o entendimento justamente pelos intelectuais, pelos estudiosos, por aqueles que se dedicam ao estudo da ciência iniciática já no século XIX. Né? Então, isso é muito importante, esse posicionamento. É claro que devemos dizer que esse conhecimento das instâncias de Xi'an são conhecimentos muito profundos, né? Muito profundos. Né? Não podemos dizer que... Mas, aqui no nosso encontro, nós realizamos uma exposição básica, né? Isso bastante básica do assunto, né? Na verdade, a finalidade do encontro não é ir a fundo nesses conhecimentos, não, porque não é possível. Numa live, a gente somente vai a fundo nesses conhecimentos uma pessoa que faz o seu processo de iniciação numa instituição iniciática e uma pessoa que procura ler os livros também de Blavatsky, do professor Henrique de Souza, da eubiose e livros correlatos dos grandes escritores da humanidade, e muito mais ainda, aqueles que estão desenvolvendo o conhecimento interno, né? O autoconhecimento. Então, isso é importante. Mas é claro que nós damos procuramos projetar uma imagem bastante sintética do assunto, né, para justamente estimular o estudo desses assuntos pelos nossos queridos irmãos que participam do nosso encontro. Né? Devemos dizer que esses estudos começaram a ser vinculados por Blavatsky, começaram a ser estudados no século XIX, né, com mais profundidade. Né? Mas é claro que no século XXI, agora, nos nossos dias atuais, nós temos a possibilidade de nos aprofundarmos com muita insistência e definição nesses estudos, a fim de ampliar o nosso conhecimento a esses estudos. Nós dizemos que esses estudos são muito profundos, difíceis de serem entendidos, mas devemos salientar o seguinte:
O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele diz que no universo é tudo simples. Olha só que o professor é sintético. Ele diz, o universo é de uma simplicidade muito grande. Então nós perguntamos, se o universo é tão simples, por que que nós temos dificuldades de entender essa simplicidade? Ora, essa dificuldade não é propriamente do assunto em si, mas da nossa limitação de entendimento. Porque nós temos a personalidade, nós estamos limitados à nossa maneira de pensar humano. Isso. E é justamente no projeto de iniciação, que nós desenvolvemos o autoconhecimento, nós ampliamos a possibilidade de entendimento desses fatos profundos. Né? Então, isso é uma coisa, e o universo é infinito. Né? O universo quanto mais nós avançamos, mais os horizontes vão se ampliando, né? Cada vez mais. Mas uma coisa é verdade. À medida que nós desenvolvemos o nosso entendimento interno, o nosso autoconhecimento, as coisas vão se tornando fáceis de serem entendidas. Né? Então, a base é o autoconhecimento. Isso. Então, que nem diz, no frontão do templo de Apolo, na antiga Grécia, já estava escrito lá no frontão, né? Na antiguidade, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, é muito importante conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, as portas se abrem. Né? E nós vemos que a própria ciência vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Vai ampliando os seus conhecimentos na área da ciência da ciência acadêmica, digo, né? E a gente vê que, ano após ano, os conhecimentos vão se ampliando, os horizontes vão se alargando. Né? Recentemente, eu vi agora uma notícia, saída agora recentemente nos meios de comunicação, né? A respeito de astronomia. Né? Você vê que a imensidão desse conhecimento, né? Foi descoberta agora há pouco tempo, né? Dias ou meses, por aí, né? Em época muito recente, a maior galáxia do universo conhecido. A maior galáxia do universo conhecido. Veja, é uma coisa. Eu, quando li a notícia, foi uma coisa surpreendente, uma notícia muito recente. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, a luz leva 100 mil anos para percorrer a galáxia de uma borda a outra. 100 mil anos. Muito bem, esse é o tamanho da nossa Via Láctea. Enorme, né? A gente pensa 100 mil anos-luz de diâmetro, que coisa enorme. Pois, agora, há poucos dias, foi descoberta a maior galáxia do universo conhecido. Sabe quanto? 16 milhões de anos-luz. Olha só, 16 milhões de anos-luz de largura. Veja bem, sabe o que significa isso? Essa galáxia, a maior galáxia descoberta, é 160 vezes maior do que a nossa Via Láctea. Olha que coisa extraordinária. 160 vezes maior do que a nossa Via Láctea. Então, a gente pode ver, nós estamos estudando aqui justamente as instâncias de Tiziana, justamente da cosmogênese, né? A gente vê a imensidão, né? A gente pode dizer o infinito do universo. Quantas galáxias, quantas estrelas, né? Tanto que um astrônomo, né, muito famoso, o Sagan, né, ele falou que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Olha só, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em nossas praias aqui na Terra. Vê a imensidão dessas coisas. Então, eu estou dando esse preâmbulo justamente para dizer que o assunto de início, a gente pode dizer que é complexo, né? Mas nós podemos vencer essa complexidade através do autoconhecimento. O autoconhecimento, isso é muito importante, esse processo. E também devemos salientar, o que eu sempre saliento, que o assunto é muito complexo, tem muitos nomes, muitas definições, estruturas, nomes de hierarquias. A pessoa, às vezes, fica assustada com a quantidade de nomes.
de situações, de estruturas, etc, etc. Não? E fica meio assustada com isso. Ela diz, eu não vou conseguir saber tudo isso aí, é impossível saber tudo isso, é uma coisa grandiosa, não vai caber na minha cabeça. Tudo bem. Então, eu vou falar de uma maneira bastante simples para aquele estudante que está começando o seu caminho justamente no projeto de iniciação. O importante, inicialmente, no lugar de decorar nomes, e estruturas, de nome de hierarquias, etc., datas, ou seja, o importante, basicamente, o passo inicial é procurar entender como as coisas funcionam de maneira sintética. E isso a eubiose tem essa vantagem. Ela tem a tônica. Nosso professor, nosso emérito professor Henrique José de Souza, ele tem essa tônica da síntese, que é justamente a tônica do nosso tempo, né? Da síntese. Então, é muito importante, então, de início, no caminho do projeto de iniciação, que os discípulos e alunos tentem inicialmente entender de maneira geral como as coisas funcionam no universo. Depois de entender a estrutura básica do funcionamento, aí começa justamente a se aprofundar nos detalhes, nos nomes, nas estruturas, aí fica mais fácil o entendimento. Então, essa é uma sugestão que nós damos para aqueles que já estão no caminho da iniciação ou então pretendem seguir esse caminho. Tudo bem? Então, vamos estudar aqui, justamente, começar com a instância número 7. A instância de Dizian número 7. Né? Então, nós vamos começar com o enunciado da instância, né? É a última instância da cosmogênese. Vamos dando o enunciado da instância, fazendo alguns comentários, depois vamos abordar o assunto justamente sob a ótica da visão de Helena Blavatsky. Né? Ela fez isso, né? Ela pegou as instâncias, apresentou, de acordo com o que ela conseguiu no Tibete, depois ela vai fazendo comentários a respeito das instâncias para ir dilatando os conhecimentos dos estudiosos a respeito. Né? Então, a instância 7, a instância número 7, ligada à cosmogênese, tem o título assim, Os Pais do Homem na Terra. Esse é a última instância. Então, eis aqui o princípio da vida. Eis aqui o princípio da vida. Primeiro, o divino, veículo, o que procede do espírito mãe, Atman, e depois o espiritual, Atman Buddhi, espírito alma. De novo, os 3 que procedem do Uno, os 4 que procedem do Um, e os 5 dos quais procedem os 3, os 5 e os 7. Estes são os triplos e os quádruplos descendentes, os filhos nascidos da mente do primeiro Senhor, os 7 resplandecentes, construtores. Eles são tu, eu, ele, Olanu, ou discípulo, né? Os que vieram sobre ti e a tua mãe, Bumi, a terra. Então, veja bem, nesse primeiro ponto, estabelecido pela instância de Jean 7, né, já dá a visão principal do universo, né? Também justamente focando a questão numérica, né? Do 1, do 3, do 7, no meio do 5, do 8, e assim por o número tem uma importância muito grande para o entendimento de toda a fenomenologia da cosmogênese. Né? Então, continua no segundo ponto da instância, o raio único multiplica os raios menores. Então, um raio único dá origem aos raios menores. A vida precede a forma, e a vida sobrevive ao último átomo. Através dos raios inumeráveis, o raio de vida, o único, se assemelha a um fio que produz muitas contas, produz muitas pérolas do universo, de uma unidade, Quando o único se torna 2, aparece o tríplice, o triplo, ou a triplicidade, e os 3 são enlaçados em um. Este é o nosso fio, Olanu, ou discípulo. Né? O coração do homem planta, constituído por sétiplo ou 7 folhas. Quarto ponto, ele é a raiz que jamais morre, a chama das 3 línguas dos 4 pavios. Os pavios são as chispas que brotam da chama de 3 línguas, sua tríade superior, lançada pelos 7, a sua chama, as radiações de chispas, da lua única refletida nas movediças ondas de todos os rios da Terra. Quer dizer, a linguagem é bastante alegórica, né? Da instância de Jean, né?
é bastante alegórica, mas essa alegoria tem uma abrangência muito grande de significado, no significado das coisas. Continuando, a chispa pende da chama pelo tenuíssimo fio de Ferrati. Aí já começa a falar de Ferrati, a energia cósmica infinita, né? Vinda de cima para baixo, né? Que tem uma característica feminina. Né? Ela viaja através dos 7 mundos de Maia. Viaja através dos 7 mundos de Maia. Desde o Tati, o eterno, é o imanifestado, mas ele dá origem ao manifestado. E esse manifestado é Maia. E essa Maia se reflete em 7 estados, através de 7 mundos de Maia. Aí continua a instância de desenhar, olha que interessante. Detém-se no primeiro reino, é isso? E é um metal e uma pedra. Passa pelo segundo reino, e ela feita uma planta. A planta turbilhona através de 7 formas e vem a ser um animal sagrado, a primeira sombra do homem físico. Aí já veja bem, essa descida maiávica da divindade, do eterno, através do mundo maiávico, vai originando todos os níveis do universo, os 7 níveis, né? Na nossa escala, a nossa evolução que é setenária, originando justamente o mineral, o vegetal, depois o animal, e finalmente vai originar o homem, a consciência humana. Dos atributos combinados de todos eles, forma-se o Manu, ou o homem, o pensador. Dos atributos. Então, é claro, dos atributos de todas as formas evolutivas anteriores, mineral, vegetal, animal, né? É condensado justamente na forma imanente do pensamento do ser humano. Né? Quem o completa? O quíntuple, o espírito, o ser celestial. E quem aperfeiçoa o seu último corpo? Justamente a consciência divina. Então, é por isso que o nosso mestre afirma, né? A inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no ser humano. Vou repetir. O espírito, a consciência, a inteligência humana é o Espírito de Deus no homem. Né? Então, do primogênito, primeiro ou primitivo homem, o fio entre o vigilante e silencioso e a sua sombra, o homem mortal, se torna cada vez mais forte e radiante. E cada mudança se faz através da reencarnação. A luz do sol matutino se transforma na gloriosa da luz meridiana. Esta é a tua roda atual, disse a chama chispa. Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. A divindade falando da própria manifestação. Né? Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. Eu me revesti de ti, e tu és o veículo até o dia do ser conosco, em que voltarás a ser eu mesma e outros, tu mesma e eu. Então os construtores, tendo vestido sua primeira roupagem, descem à terra irradiante e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Então, nessa instância de Dzyan, deixa bem claro, nessa sétima, justamente essa descida da consciência através dos reinos, né? Através dos reinos, e justamente até formar, na subida, desce vida e energia, sobe vida e consciência, né? E na parte mais profunda dessa descida mineral, há uma ascensão, até que surja a consciência humana. A consciência humana, né? Então, este aí, e na instância de Zian, então ela diz que tu és eu mesma, eu sou a força originadora de tudo, mas tu, que está manifestada, é eu mesma, né? Mas um dia nós seremos únicos, vocês estarão de volta à origem, né? As instâncias chamam, e a HPB divulga essa forma de dizer, o dia do ser conosco. Ser conosco. Coincide com aquilo que Jesus falou na sua parábola do filho pródigo, né? A volta à casa do Pai. O dia do ser conosco. A volta à casa do Pai. Então a instância diz que os construtores vestem essas roupagens, descem à terra irradiante, reinam sobre os homens,
mas são eles mesmos. Mas depois voltam radiantes para o conhecimento infinito, né? Isso aí, é claro que enriquecidos, né, essa manifestação, que volta à casa do Pai, volta enriquecida dos conhecimentos, da experiência dos mundos mais densos. Na verdade, sempre lembrando que aqui nesse centenário, nessa descida da vida consciência, da vida energia e subida da vida consciência, o plano mais denso é o plano físico denso, mineral. Veja bem. E isso na nossa evolução centenária. Veja, vamos entender como as coisas funcionam. Não é o mais denso do universo. É o mais denso do nosso universo, não no universo global, o mais denso do nosso universo, que é o sistema solar. É o mais denso. Então, a consciência, né, a vida e energia desce para o mais denso, que é o mineral, depois sobe para a volta à casa do Pai, que é justamente o primeiro trono. Aí nós vamos entendendo como as coisas funcionam. É isso? E manifestado, manifesta-se, vai se projetando. É claro que vai perdendo essa manifestação, vai perdendo a consciência original, né, de tal forma que nós nos esquecemos da nossa origem divina. Isso. Jesus falou: vós sois deuses, né? Mas somos deuses, mas nos esquecemos disso. Agora, como é que nós nos recordaremos da nossa essência divina? Através do autoconhecimento. Por isso, Jesus, novamente Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse é conhecer a verdade, é conhecer o Deus que existe em nós mesmos. HPB, então, explica essa questão toda, vamos ver a explicação da HPB. A hierarquia de poderes criadores está esotericamente dividida em sete. As hierarquias criadoras são divididas em sete. Dentro das 12 grandes ordens, simbolizadas nos 12 signos do zodíaco. Nós já entramos na astrologia. As 7 ordens da escala manifestada estão, além disso, relacionadas com os 7 planetas. Os 7 planetas que fazem parte do sistema evolutivo do nosso sistema solar, que não são todos os planetas. São os planetas que fazem parte do nosso sistema evolutivo, vão de Mercúrio até Saturno. Mercúrio até Saturno. Fazem parte, então, do nosso sistema evolutivo solar. Todas estas estão subdivididas, né, essas circunstâncias, instâncias, em numerosos grupos de seres divinos espirituais, semi-espirituais e etéricos. As principais hierarquias se acham apontadas no grande quaternário. São as chamas divinas, os leões do fogo, cujo esoterismo se acha oculto no signo zodiacal de Léo, ou Leão. São o nucléolo do mundo superior divino, os sopros ígneos informes. É o divino se submergindo no humano e criando na metade do caminho da sua descida à matéria o universo visível. Aí está, então. Chega, então, no nosso ponto, que, no nosso ponto evolutivo, mais denso, nós temos um universo visível. É claro que existe um universo para nós invisível, os mundos que estão além da nossa possibilidade de visão assim, física, né? Os mundos hiperfísicos, dizemos. Né? Então, o absoluto emana o homem celeste. Né? Então, quer dizer, o homem celeste vem do absoluto, da primeira causa, como seu veículo para descer e manifestar-se no mundo fenomenal. O Adam Kadmon. Aí está. Adam Kadmon, justamente já dividido em macho e fêmea. O Logos manifestado, o universo objetivo. A primeira ordem divina, e nela ascende os 3 grupos descendentes. Seu símbolo é a estrela de 6 pontas. É o protótipo do homem terrestre, o aspecto menor do homem celestial imanifestado. Então, aqui ela já fala da estrela de 6 pontas, né? O hexagrama, justamente significa o adeptado. Né? Quando o homem torna-se um ser super-humano, né? Um ser iluminado, ele torna-se um adepto. E o símbolo disso é justamente o hexagrama. Né? A estrela de 6 pontas simboliza as 6 forças ou poderes da natureza, os 6 planos, os princípios sintetizados pelo 7º ponto central da estrela.
7 pontos da nossa manifestação, simbolizados numa estrela de sete pontas, né? Um hexagrama, né? E no centro desse ponto, desse símbolo, está o estamento mental concreto. Então, as 7 qualidades de consciência que nós temos, né? Esses são 7 estados de consciência, né? Que se refletem nos nossos 7 corpos hiperfísicos e nos 7 chakras. O ponto central, justamente, que normatiza todo esse processo de evolução é justamente o mental concreto, é o ponto de união entre tudo. Né? Todos esses emanaram da grande mãe. Todos esses emanaram da grande mãe. O que é a grande mãe? O segundo trono, né? Vishnu. Isso, Vishnu. Nesta unidade, a luz primordial é o 7º e mais elevado princípio. É a luz do Logo manifestado. Esta diferenciação se converte em Forrati ou os 7 filhos. Então, a Mãe Divina, justamente o segundo trono, justamente desce através dela Forrati, e desse Forrati são originados 7 filhos, ou 7 deuses. Esses 7 deuses, cosmogênese, origina justamente 7 universos. 7 universos. E desses 7 universos, são 7 estágios de desenvolvimento da evolução, né? Desses seres que estão envolvidos nesse processo evolutivo. Por isso que a nossa evolução é centenária. A primeira hierarquia se acha simbolizada no ponto central do triângulo duplo. A segunda pelo hexágono mesmo e os 6 outros 6 membros, sendo a 7ª a desposada à nossa terra. O primogênito é a vida. O coração é o pulso do universo. O segundo é a sua mente ou consciência. Veja, continua HPB, hein? A segunda ordem de seres celestiais corresponde ao espírito e alma, Atman Buddhi, cujo número e nome são legião. Carecem de forma, mas são substanciais. E os protótipos das mônadas que se encarnam estão constituídos pelo espírito ígneo da vida. O último espírito emanado da mãe aparece como a primeira forma divina e humana, varão e fêmea. Então, justamente nesse sentido todo de descida da consciência divina, vão se formando depois, pela ascensão, as hierarquias. As hierarquias são compostas de seres que já passaram por toda essa evolução, né? E contêm dentro de si o conhecimento de todo esse processo de descida e subida, descida de vida e energia, subida de vida e consciência. E são essas hierarquias que constituem os grandes diretores, os grandes condutores da evolução cósmica, no nosso caso, a evolução que ocorre no sistema solar. Né? Então, a terceira ordem corresponde a Atman, Buddhi, Manas, espíritos, alma e inteligência. São as tríades. Ora, essa terceira ordem que a HPB chama, terceira ordem evolutiva, Atman, Buda, Buddhi, Manas, é justamente a nossa tríade superior. Na verdade, a tríade superior que corresponde justamente à conquista da consciência humana. Somente os seres humanos aqui neste planeta possuem a tríade superior ativada, justamente Atman, Buddhi, Manas. Mas essa tríade justamente é ativada através da influência dos seres de hierarquia. Isso, de seres de hierarquia. Tanto que a prova disso é que no tempo da Lemúria houve a queda dos anjos, ou seja, a hierarquia luciferina, que nos trouxe justamente a possibilidade da ativação da tríade superior e a possibilidade do desenvolvimento do autoconhecimento, do livre-arbítrio. A quarta ordem é formada por entidades substanciais. É o grupo mais elevado entre os rupas, formas atômicas. É o plantel das almas humanas conscientes e espirituais. Importante. São as joias imperecíveis e constituem, através da ordem inferior, o primeiro grupo da primeira hoste centenária, o grande mistério do ser humano consciente e intelectual. Aí está, então, por esse sentido, a HPB vai fazendo o comentário de toda essa instância de Xi'an, ela vai nos mostrando justamente como as coisas funcionam. É por isso que eu disse, importante. O importante é ler esses conhecimentos e encaixar dentro de um esquema evolutivo, de tal maneira que a gente entenda como as coisas funcionam.
Ou seja, o eterno imanifestado, produzindo o universo manifestado em 7 estados de consciência, depois 7 vida e energia, sobe vida consciência, e essa vida consciência vai surgindo e vai formando as hierarquias. O quê? De volta à casa do Pai. E como citado aqui nessa instância de Xian, essas hierarquias vão trabalhando para o aperfeiçoamento e evolução das hierarquias que estão na sua retaguarda. Não é verdade? Então, existem hierarquias que nos formaram, que nos deram a base para a evolução. E nós também temos essa função. Nós somos uma hierarquia chamada Jiva, e que no futuro, e já está começando a ter essa função ativada, seremos também a base para a evolução de outras hierarquias que nos precedem nesse processo evolutivo. Essas hierarquias estão no reino animal, estão no reino vegetal, no reino mineral, e assim por diante. Né? Então, esse é o processo dinâmico, conceitual, genérico, de como funciona o universo. Sem esse conhecimento básico, é impossível a pessoa adentrar o conhecimento específico de cada assunto. Então, por isso que eu ressalto nesse encontro justamente esta necessidade desse conhecimento geral, básico, inicial, para saber como as coisas funcionam. Depois a gente vai se aprofundando, alargando horizontes e penetrando cada vez mais nesses conhecimentos fantásticos, justamente da ciência iniciática das idades. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para as suas considerações e para que a gente possa conversar mais a respeito do assunto tão extraordinário. Né? Extraordinário, professor. Muito bom, professor. E eu aqui pensando, professor, então a raça ariana, que é a raça que atual, né, a nossa raça, então ela começa, né, a penetrar a tríade superior, e o nosso desenvolvimento será o mental abstrato. A próxima raça vai desenvolver Budi e a sétima raça Atman. Aí conclui a tríade superior? Exatamente, exatamente. O nosso caminho é esse. Né? Chegamos na Lemúria, nós viemos, existiam duas raças anteriores, né? Duas raças anteriores na Terra que não eram humanas. Não eram humanas, porque não tinham a tríade superior desenvolvida, ativada. Em meados da raça lemuriana, com a queda dos anjos, houve ativação da tríade superior, justamente o mental superior, Budi e Atman. A ativação, não veio pronto. Nós que temos que desenvolver totalmente essa tríade superior. Aí, então, essa tríade superior vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. É claro que, nesse desenvolvimento da tríade superior, vão se desenvolvendo as raças, né? E, justamente, na Lemúria foi desenvolvida a parte emocional, não é isso? Na Atlântida foi desenvolvido o mental concreto, não é isso? E agora, na nossa raça ariana, com a atividade inicial da tríade superior, nós estamos começando a desenvolver, logo como base, o mental superior, abstrato, sintético. É isso? É a pontinha, um dos vértices desse triângulo. Né? É claro que, à medida que nós vamos desenvolvendo esse mental abstrato, em paralelo, Budi vai se desenvolvendo também. A consciência búdica, que é a intuição. Veja bem. Então, do mental superior, o ser humano vai desenvolvendo a sua intuição, entrar nos conhecimentos de maneira intuitiva, uma maneira muito mais profunda do que o intelecto, a razão. Né? E, finalmente, esses dois caminhos, o mental abstrato e o mental concreto, e o mental abstrato e Budi, prosseguindo no seu projeto de iniciação, vai formando o Atman, que é o nosso Cristo interno. É isso? Claro, esse é o ponto exponencial, né, do desenvolvimento da nossa raça, né, da raça ariana e das outras raças que nos sucederão. Né? Para quê? Para a formação justamente do adepto. O nosso mestre diz: o futuro da raça humana é tornar-se uma raça de adeptos. O que é formar-se uma raça de adeptos? É justamente harmonizar a tríade superior com a tríade inferior. Justamente aquilo que está na instância de Yang, que nós lemos, o hexagrama, a estrela de 6 pontas. Então, forma-se aquele hexagrama, né? A estrela de 6 pontas, justamente que é o símbolo justamente
é chamado selo de Salomão. Significa, então, o símbolo do adepto. É claro que isso aí vai passar, esse processo de adeptado tem que passar pela evolução da raça ariana, depois a raça dourada, a raça alada, a sexta raça-mãe, a sétima raça-mãe, e perfazendo, finalizando o caminho justamente da evolução do ser humano, né? Não só do ser humano, mas de todas as hierarquias, nesse centenário que compõe o nosso sistema evolutivo. Então, esse é o caminho, também, esse é básico, né? Vejam bem, é necessário o entendimento básico desse processo, o entendimento das duas raças mães anteriores, não humanas, passando pela Lemúria, Atlântida, a raça ariana, depois as duas, sexta raça mãe, sétima raça mãe. Isso é básico para o entendimento da ação das hierarquias, todas que colaboram para a evolução do conjunto como um todo, desse processo centenário de desenvolvimento no nosso sistema solar. Magnífico, professor. E o Guilherme Guazelli pergunta: o que é mais importante, o pranayama ou o conhecimento? Os dois são importantes, são complementares. O pranayama, justamente, é um processo de execução um processo de respiração. É isso. O pranayama é muito importante no processo de respiração para ativar a nossa consciência. Isso é muito importante, né? Porque, através do pranayama, eu estou ativando as minhas funções físicas e hiperfísicas. Né? Isso, existem vários tipos de pranayama. Isso na eubiose é estudado, desde o grau ao peregrino, é estudado o pranayama, depois nos outros graus é estudado o pranayama, tem as suas aplicações básicas. Né? Agora, é claro que isso são caminhos paralelos. Né? Para o autoconhecimento, é necessário a aplicação de técnicas de yoga, de pranayama e assim por diante, para facilitar o autoconhecimento. Na verdade, o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo falar, não é o conhecimento formal, não é informação. Nós não devemos confundir esse conhecimento que o nosso Guilherme colocou com o conhecimento formal, a informação. Informação é uma coisa, o conhecimento não, é um conhecimento interno, conhecimento da natureza interna, autoconhecimento. Por isso que a gente fala especificamente do autoconhecimento. Então, pranayama e autoconhecimento são duas funções Mastiga, não dá? básicas Sim. para que a gente atinja o conhecimento tratado e voltemos à casa do Pai. Muito bom, professor. O Itamar Oliveira, ele coloca o seguinte: existem várias ordens do Santo Graal, mas a ordem do Santo Graal da eubiose traz o conhecimento esotérico profundo da ciência do espírito universal. Exatamente. A Sociedade Brasileira de Biose, ela representa, quer dizer, todas as escolas são importantes, né? Nós não podemos desprezar nenhuma escola, porque são todas importantes, cada um dentro da sua função específica. Né? Mas, conforme os ensinamentos do professor Henrique G. de Souza, a gente pode constatar, a Sociedade Brasileira de Biose, ela tem uma função específica da tônica do ciclo, da tônica do ciclo. Aliás, existem esquemas, existe uma dharana em que é mostrado um estudo, a gente pode até, num determinado momento, mostrar isso, um determinado estudo que foi feito, mostrando que todas as escolas atuais convergem para esse esquema iniciático da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ou seja, nesse esquema mostrado nessa revista Arana, é mostrada a eubiose como o portal de entrada justamente para esse caminho do terceiro milênio rumo a uma nova civilização. E isso a gente percebe perfeitamente. Quem começa a estudar a eubiose e se aprofunda nos conhecimentos do professor Henrique José de Souza, vai perceber logo o sentido iniciático profundo que ele dá a todos esses conhecimentos e de maneira sintética. Ele sintetiza, ele globaliza. Eu percebi isso no meu processo de iniciação. Inicialmente, eu via as coisas de maneira isolada, né? Na história, na ciência, na filosofia. Eu via fatos isolados dentro da história do desenvolvimento humano. Né?
dentro do conceito universalista da eubiose, né, isso, que faz a síntese do conhecimento, eu consegui, muitos conseguem fazer, né, não de maneira plena, mas de maneira inicial, fazer justamente a conjugação de todos esses conhecimentos num só plano, numa só visão. Então, a gente verifica, pelo conhecimento do professor Henrique de Souza, que dentro da história humana nada está separado, tudo faz parte da mesma ação, tanto na história como na ciência, na filosofia, assim por diante. Está tudo interligado. Então, assuntos que ocorreram em tempos remotos, na Índia, no Egito, e acontece hoje em diversos países, em diversas situações, todos eles convergem para um ponto de convergência, justamente que nos leva a um caminho iniciático do terceiro milênio. Então, eu digo assim, a eubiose é uma tônica do ciclo. Ela traz uma tônica do ciclo que nos remete justamente a esse perfil ligado à evolução da raça humana rumo àquilo que o nosso mestre fala, tornar-se uma raça de adeptos. Então, justamente, essa é a grande vantagem do conhecimento eubiótico. Então, todos convidados para virem participar desse conhecimento fantástico. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: o segredo é descobrirmos que somos sempre energia? Veja bem, quando falamos de energia, quando é falado assim, desce vida energia, sobe vida consciência, nós podemos interpretar da seguinte maneira: desce a potencialidade, é isso? E depois sobe a vida consciência, né? Então, o processo evolutivo é justamente transformar essa potencialidade em sabedoria. Isso? Desce vida consciência, sobe vida consciência. Quer dizer, sobe a consciência, desce a vida de energia e sobe a consciência. Agora, o segredo é descobrirmos que nós somos a energia. Mas que energia? Divina. Esse é o segredo. É descobrirmos que nós temos a divindade dentro de nós. É isso? Como Jesus falava, vós sois Deus. Esse é o grande entrave. Realmente, o grande entrave do conhecimento do ser humano é justamente esta diferenciação. Não é isso? Normalmente, as religiões, o que as religiões falam? Colocam o homem aqui, Deus lá longe, distante. Deus está fora do homem. O homem está aqui, o ser humano está aqui, Deus está olhando para o ser humano. Não é bem assim pela ciência iniciada das idades, não é isso? E Jesus Cristo nunca falou isso, né? Ele falou, Deus está dentro de nós, vós sois Deus. Então, se nós somos Deus, nós somos a energia descida. Essa energia, essa potencialidade que desceu em nós, verdade? É claro que, à medida que essa energia vai descendo, ela vai perdendo a consciência da sua divindade. Isso é necessário que se faça dessa forma. Vai perdendo a consciência da sua divindade. Mas, num determinado momento de inflexão dessa curva, né, há uma subida, então essa energia vai se transformando em consciência. Consciência. Então, tudo tem consciência. O mineral tem consciência, o vegetal tem consciência, o animal tem consciência, o ser humano tem consciência. Consciência dentro do seu nível. Dentro do seu nível. E essa consciência é divina. Divina. À medida, então, que essa energia desce, a consciência perde a noção da consciência da sua divindade e depois sobe para o mundo superior, evoluindo através dos processos evolutivos e guardando a experiência dentro de si. Aí vão formando as hierarquias, os seres superiores, os grandes mestres e assim por diante, né? Então, é assim que. As hierarquias, os mestres têm uma consciência diferenciada daqueles que não são mestres, porque eles sabem exatamente a sua origem, a sua posição, em especial no seu processo evolutivo. Então, realmente, é um sistema que a gente tem que entender, como eu disse, entender como as coisas funcionam. Né?
descida, subida. Essa é a explicação, então, bastante básica a respeito desse assunto. Muito bom, professor. O Itamar coloca o seguinte: Fohat permeia todas as coisas? Forrat permeia todas as coisas. Nós temos no universo, no nosso universo, nós temos Forrat, que é uma energia, nós dizemos uma energia feminina, e Kundalini, que é uma energia masculina. Então, é uma energia, uma desce, uma sobe, a outra desce. Isso e permeia tudo. Né? Dentro da nossa setenário, né? Nós somos constituídos por 7 corpos, né? 7 corpos, um corpo físico denso e mais 6 corpos hiperfísicos, né? Isso acontece. Então, do alto da cabeça desce Forrat e dos pés sobe Kundalini, né? E se encontra justamente no chakra umbilical, que é o nosso segundo trono. Essas duas energias encontram no chakra umbilical. E é justamente nesse sentido em que constitui o processo evolutivo do homem, fazer essa harmonização de Forrat com Kundalini. Forrat com Kundalini. Né? Evidentemente, Forrat, justamente, qual é o ponto, de onde provém Forrat? Vem do infinito, mas ela passa pelo segundo trono. É isso? Então, a nossa referência mais imediata é localizarmos o segundo trono como a origem de Forrat, a mãe divina, origina Forrat. Ela desce, permeia todo o universo, as nossas estruturas hiperfísicas, né? E, ao mesmo tempo, Kundalini sobe. Então, é por isso que, no processo de yoga, a gente tem que fazer justamente a harmonização dessas duas energias, né? que permeiam todas as coisas. Kundalini subindo, Forrat descendo. E temos que fazer a harmonização. Quando essa harmonização é feita, isso então desenvolve-se plenamente o chakra cardíaco, e aí está o passo para o surgimento do adepto. Um adepto que torna-se um ser super-humano. Muito bom, professor. E dando continuidade a essa pergunta, o Itamar pergunta o seguinte: a estrela de 6 pontos está no chakra do coração, onde Kundalini e Forrat se encontram? Não, veja bem, Forrat e Kundalini, elas se encontram no chakra umbilical. Né? Isso, elas se encontram ali. Quando há essa convergência, né, e a gente consegue fazer isso, essa perfeita harmonização, por isso que existem os processos de yoga, né? Então, o chakra cardíaco ele se ilumina. Isso. Ele tem uma cor amarela, então ele torna-se um verde cana. Na verdade, o chakra cardíaco, nós temos 7 chakras. O chakra cardíaco é o chakra intermediário. Nós temos 3 chakras superiores, 3 chakras inferiores. Né? Então, quando há essa harmonização de Forrat e Kundalini, o chakra cardíaco se ilumina, torna-se verde cana, aí forma-se um adepto. Né? O chakra cardíaco tem 12 pétalas, ele passa a se constituir por 14 pétalas, e justamente é o ponto exato em que o indivíduo torna-se um adepto, e desenvolve poderes superiores, né? Os CIDs, chamados CIDs. Né? São 8 poderes. Né? Por isso, desenvolve 8 poderes específicos, né? Quando o chakra cardíaco se desenvolve. Né? Por isso que o nome de Siddhartha vem daí, né? Siddhartha, Siddhis são forças superiores e Artha é 7, 8, né? Então, Siddhartha significa aquele que tem essas 8 forças desenvolvidas dentro de si por ser um iluminado, né? Um adepto, um ser super-humano. Então, a estrela de 6 pontas representa a união de toda a nossa estrutura setenária. A estrela de 6 pontas significa a união da nossa estrutura setenária, formando, então, da imagem simbólica do... Isso é um simbolismo, né? Da imagem simbólica do adepto, né? Que é justamente o hexagrama. O hexagrama, o símbolo do adepto. Aquele que desenvolveu plenamente o chakra cardíaco em si, né? Tornou-se um adepto. Muito bom, professor. Parabéns, viu? A Alice coloca uma pergunta que o Júlio Teixeira responde logo em seguida, professor. Foi o do Ela diz Júlio. o seguinte: não tenho encontrado o título As Instâncias de Dzian para comprar. Alguém saberia me dizer algo a respeito? E o Júlio coloca o seguinte: Sabedoria Eterna de HPB.
Livro da Meditação Mística da editora Pensamento. Então, aí está uma indicação do nosso irmão Júlio Teixeira, né? Agora, eu quero dizer que as instâncias de Xian estão nos livros de HPB. No primeiro livro de Cosmogênese tem as 7 instâncias. E no terceiro livro de HPB, que é a Antropogênese, tem as 12 instâncias ligadas à antropogênese. Então está lá. É claro que deve existir outros livros, né? Como o nosso irmão Júlio indicou, essa referência é só procurar, ver lá, a irmã pode procurar, né? É, mas a base, a orientação é justamente essas instâncias, né? A doutrina secreta os 6 livros de HPB, né? Existe também um livro chamado A Síntese da Doutrina Secreta. É isso? É uma síntese produzida por uma estudiosa chamada Cordélia Alvarenga de Figueiredo, também tem à disposição, também aí na disposição nas livrarias, né? Síntese da Doutrina Secreta. É um outro lugar onde tem um estudo sobre as instâncias de Xian, principalmente as instâncias de Xian ligadas à cosmogênese, as 7 instâncias de Xian, né? Da cosmogênese. E também um estudo sintético de todos os livros esse livro, a síntese da doutrina, ele sintetiza os 6 livros da HPB num só livro, né? Aí uma outra fonte de referência. Agora, a questão de procurar nas editoras, né? Procurar nas editoras e ver, fazer a referência. Mas a base é o livro de HPB, né? A base, tudo parte justamente dos livros de HPB. Instâncias de Xian. O primeiro livro, Cosmogênese, e o terceiro livro, que é Antropogênese. O primeiro livro tem as 7 instâncias ligadas à cosmogênese, e o terceiro livro, ligado à antropogênese, tem as 12 instâncias ligadas ao processo de surgimento das consciências, inclusive a consciência humana. Muito bom, professor. A Eliane, ela coloca o seguinte: a respiração pode equilibrar o sistema nervoso? Com o sistema nervoso equilibrado, podemos alcançar estados de consciência superior? Sim, sim, perfeito. A respiração é fundamental para o equilíbrio no nosso corpo físico e hiperfísico, né? Portanto, o pranayama, né, é muito importante para a nossa saúde, tanto mental como físico, né? E é claro que isso aí age no sistema nervoso, equilibrado também, né? E a prática das yogas também, a yoga dos chakras, né? Fazer o desenvolvimento dos chakras, né? Através da yoga do chakra. Isso aí, na eubiose, quem estiver cursando a eubiose vai ter a possibilidade de desenvolver esse trabalho, né? Tanto do pranayama como da yoga, né? Do chakra e outros, vários tipos de yogas, né? Inclusive a yoga dos chakras. Isso aí nos leva também a a possibilidade de um equilíbrio orgânico, inclusive das glândulas endócrinas também, né? Porque cada chakra está ligado a uma glândula endócrina, são 7 glândulas endócrinas, né? Também está relativamente a isso. Então, quanto mais a pessoa pratica o pranayama e as yogas, ela vai facilitando o seu caminho de iniciação, né, do autoconhecimento, e também vai propiciando um melhor desempenho das suas atividades orgânicas, bioquímicas, etc., do seu organismo, né? E também nos organismos da sua estrutura hiperfísica superior. Os 6 corpos hiperfísicos superiores, desde o corpo físico dupletérico até a consciência crística, né? Muito bom, professor. O Guilherme Guazzali coloca o seguinte: a maldade surge para nós voltarmos à bondade? Veja bem, maldade e bondade, isso. Nós nos referimos a isso já em várias oportunidades, né? Que na verdade, o ser humano, isso é uma coisa muito importante, essa questão de entendimento, e que só podemos entender, só podemos entrar neste ramo de conhecimento através da ciência iniciada das idades. Não há outro caminho. O que eu vou dizer é basicamente isso. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender o que é bem e mal.
O ser humano, em decorrente, é o que é maldade e bondade, dependendo do ser humano. Por mais incrível que pareça, mas é verdade isso. Né? É verdade isso. O nosso mestre, um dos ensinamentos do nosso mestre, o nosso querido professor Henrique José de Souza, foi justamente isso, o entendimento da polaridade. A polaridade. E o nosso mestre diz: quem entende a polaridade entende tudo. Não é verdade? Então, eu tenho bem e mal, não é verdade? Mas se eu analisar através da lei do karma, através de várias das leis evolutivas, eu vou tirando conclusões diferenciadas a esse respeito. Né? A esse respeito, né? Eu posso dizer o seguinte: veja bem, eu tenho uma pessoa A e uma pessoa B. Essa pessoa A faz um mal para essa pessoa B. Ela faz um mal. É isso. Mas, ao mesmo tempo que ela faz um mal, ela faz um bem também. Porque isso não acontece por acaso. Esse mal que A faz sobre B faz parte de uma cobrança kármica. Não acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então, aquele mal que está sendo jogado em cima de uma pessoa, aquilo faz parte de um processo kármico, porque nada acontece por acaso. Então, na verdade, aquele mal que está sendo feito resulta num bem para a pessoa. Mas é claro que aquele que está fazendo mal, ele vai responder karmicamente por aquilo que está fazendo. Veja, olha, não é tão fácil entender isso, né? A pessoa faz um mal para outro, e karmicamente ele pode estar fazendo um bem, mas o mal ele não deixa de fazer um mal, porque ele está naturalmente desejando o mal da outra pessoa. Então ele vai responder karmicamente por aí o mal que ele está fazendo. É isso. Tanto que no tal nós temos um círculo, é isso? No tal, o símbolo do tal, um círculo, depois a forma de um S, não é isso? Nós temos um lado escuro e um lado claro. O lado claro tem um círculo escuro. E o lado escuro tem um círculo claro. Significa o seguinte: o que significa esse símbolo do tal? Veja, o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Então, na verdade, quando o indivíduo começa a evoluir, entender essa questão do bem e do mal, ele passa a entender tudo. Ele entende a polaridade. Então, nós podemos dizer o seguinte: não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário acontecer para que aquilo produza evolução. Para aquilo que produz evolução. É evidente que nada acontece sem que a lei permita. A lei universal é justa e perfeita. Nenhum mal, entre aspas, nenhum bem, entre aspas, ocorre sem que a lei permita. A lei permite, porque é necessário, através das leis universais, que isso aconteça. Para quê? Para o reajuste kármico, para o acerto das dívidas, acerto de todos os compromissos entre as consciências. Né? Então, isso é muito importante esse entendimento. É por isso, novamente, que eu falo, né? E a gente, não é eu falo, eu trago essa imagem, né, que eu consegui. Né? O importante, o importante é saber como as coisas funcionam. Então, por isso que nós podemos dizer que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender o que é bem e mal. O que é bem para uma pessoa pode ser mal para outra. O que é mal para uma pessoa pode ser bem para outra. As pessoas, às vezes, se confundem. As pessoas, às vezes, se confundem no ato de denominar o que é bem e o que é mal. A gente sabe disso. Aí surgem as ideologias. As ideologias, o que compõe a estrutura das ideologias, ou seja, aquilo que está no quaternário, na personalidade, é essa confusão entre bem e mal. Muitos dizem, isso é bem. Outros dizem, não, isso é mal. Outro diz, isso é mal. Não, isso é bem. Então, as pessoas frequentemente elas se confundem na classificação do que é bem e mal. Mas, no momento que ela atinge o conhecimento o entendimento da polaridade, ela entra, então, naquele conhecimento total. É isso? O entendimento da função cósmica. Então, não é o bem e o mal, é o necessário acontecer. Porque, veja bem, se eu supusesse que o mal aconteceria de forma arbitrária, aleatória, eu teria que dizer que Deus não existe. Não é verdade? Suponhamos que eu dissesse assim: o mal acontece sem que Deus permita.
Isso é uma forma aleatória. Não, não é assim. O mal e o bem acontecem, estão dentro da lei universal justa e perfeita. Agora, quem entende a polaridade vai entender a necessidade dessas circunstâncias. Então, não é bem nem mal, é o necessário. Necessário o quê? Para o acerto das dívidas, o karma e a evolução da humanidade. Então, justamente, a gente passa a entender justamente a função das coisas. É claro que nesse bem e mal, nós temos uma posição superior que nos foi ensinada por Jesus o Cristo, e o nosso mestre nos ensina com toda clareza nisso, né? A base, veja, bem e mal, né? Estamos aqui no nosso quaternário, no mundo, esse jogo entre bem e mal que a gente confunde muitas vezes. Mas Jesus, o Cristo, diz amor e perdão. Veja bem, isso é fundamental. Acima de tudo, a lei justa e perfeita, ela funciona nessa base, amor e perdão. É a base de todo o processo evolutivo universal. Então, é claro que aí nós podemos ter uma outra visão da bondade, da maldade, do bem, do mal. Não uma visão específica, personalística do ser humano, mas uma visão cósmica, universal, superior. Né? Isso é muito importante, esse entendimento, então. Muito bom, professor. E a Alice coloca o seguinte: afinal, somos energia condensada na matéria. Na descida, o divino se seminiza e na subida, o ser humano se diviniza. Isso é fantástico, né, professor? Exatamente. Veja bem, só que eu queria dizer o seguinte, olha, eu quero somente fazer aqui um comentário, né? Na subida, o ser humano se diviniza. Nós devemos dizer o seguinte: o ser humano já é divino, ele não se diviniza. Eu quero deixar bem claro isso. Veja bem, essa subida da consciência do ser humano e de outros planos, e desde o mineral, não é se divinizar. Veja, não é simplesmente se divinizar. Nós somos divinos. Nós vamos tomando consciência da nossa natureza divina, é isso. Na subida, nós vamos tomando consciência da natureza divina que existe em nós. Nós somos divinos, somos deuses. Jesus falou: vós sois deuses. Isso é o entendimento. Veja, é entender como as coisas funcionam. Desce, a energia desce, verdade? Então há um esquecimento da sua origem. Não é isso? Aquela energia que desce, atinge o plano mais denso, se esquece da sua origem, mas não deixa de ser divino. Nunca deixa de ser divino. Tudo é divino. Tudo é divino. Nós somos divinos. Então, aí na subida, o que acontece? A evolução é tomar consciência da sua divindade. À medida que nós evoluímos, nós vamos entendendo a divindade que existe dentro de nós, entendendo que nós somos divinos. Isso aí é fundamental. Jesus o Cristo falava isso, a volta à casa do Pai. Então, eu só quero dizer o seguinte, para ampliar esse conhecimento da nossa irmã Alice, dar um foco. Né? Na descida, o divino vai descendo, né, vai se projetando, e essa projeção vai perdendo a noção da sua divindade. E na subida, esse ser divino vai tomando consciência da sua divindade. Então, perde a consciência e depois assume a consciência da sua divindade. Então, nós nunca deixamos de ser divinos, isso é importante. Tudo que existe no universo é divino. O que diferencia as partes é a consciência. A HPB diz: tudo no universo tem consciência. O que difere as coisas no universo são os estados de consciência, desde as mais densas às mais elevadas. Isso é importante o entendimento. Isso, normalmente, é entender como as coisas funcionam. Veja bem, isso aí significa entender como as coisas funcionam, de acordo com a ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. O Carlos, ele faz uma pergunta. Ó. O senhor poderia comentar sobre Timóteo 2? Ele Agora, complementa a dualidade que o senhor comentou agora. aí eu teria que pegar Timóteo e fazer aqui, eu não posso falar assim, eu teria que fazer uma consulta, né, ao Evangelho, né, e para não me desvirtuar, né. Mas o nosso irmão disse que
Timóteo complementa a dualidade que eu comentei. Então, o irmão falou, se é isso que ah, o irmão aceitamos a opinião do irmão, né? Foi aí ele constatou isso, né? Então, é claro que no Evangelho tem muitas situações em que essa dualidade é comentada, né? É comentada, essa polaridade, né? Isso faz parte da Bíblia, do Evangelho. Então, isso que o nosso irmão Carlos falou, realmente aceitamos a opinião do nosso irmão Carlos como parte do seu estudo a respeito desse assunto. Né? Ele coloca o seguinte: diz que no final dos tempos surgiram pessoas amantes de si mesmos. Muito bem, eu quero dizer o seguinte: amantes de si mesmo é a personalidade, né? Agora, veja bem, isso tudo tem uma. Nós devemos ter uma noção, devemos ampliar esse conhecimento de amar a si mesmo, né? Por isso que eu digo, né? É o bem e o mal. Né? A gente vai em Jesus, né? Jesus diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Então, toda pessoa ama a si mesmo, né? Ela tem um amor por si mesma, tanto que ela sempre trabalha por si, por sua evolução, estuda, trabalha. Então, isso é um amor por si mesmo. Né? Agora, Jesus diz: ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, o amor deve ser idêntico. Né? Por quê? Por que Jesus fala ama ao próximo como a ti mesmo? Basicamente, é nesse sentido, de que o próximo e eu somos a mesma coisa, a mesma essência. Né? O indivíduo A tem o indivíduo A e o indivíduo B. Isso. O indivíduo A olha para o B e diz assim: o outro é o outro, o B é outro. E não é outro, os dois são a mesma coisa. A e B são a mesma divindade, têm a mesma divindade. Então, por isso que Jesus deixou bem claro isso: amar ao próximo como a mim mesmo. Isso. O inverso, o inverso também, falando no bem, no mal é a mesma coisa. Se eu odiar ao próximo, eu estou odiando a mim mesmo. Veja bem que interessante o reverso da medalha. Se eu odiar ao próximo, eu estou odiando a mim mesmo, porque o próximo sou eu mesmo. O próximo sou eu mesmo. Olha, então, toda vez que eu odeio alguém, eu estou odiando a mim mesmo, eu estou me destruindo. É um veneno que eu estou inoculando dentro de mim mesmo. Então, por isso que o amor, ele faz bem para quem ama e para quem recebe, na é verdade? E o mal faz mal para quem recebe e para quem faz o mal também, na é verdade? Então, porque é tudo uma unidade, né? Nós somos um. Nós somos um. Então, por isso que é o amor universal, né? O amor universal. O amor acima de tudo no universo, porque tudo é a projeção da divindade. Então, e a divindade é o amor universal. Né? Essa é a grande visão que nós temos cósmica da lei universal justa e perfeita. E o Guilherme Gozelli coloca: o bem e o mal resume-se no agora é. O bem e o mal, eu posso dizer assim, o bem e o mal, eu resumo assim, o necessário. O necessário. Né? Acontece o bem e o mal, mas se nós formos analisar os dois lados, se nós analisarmos os dois lados com uma tônica divina, pensando na divindade, baseando na lei justa e perfeita, nós vemos que as coisas se integram. É o necessário que isso aconteça. E voltamos àquele mesmo assunto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou e nos ensina. Né? Nada acontece por acaso. Nada, o acaso não existe. Não é verdade? Então, toda vez que eu vejo o mal agindo ou o bem agindo, se eu for analisar, eu vou entender o porquê. Eu vou entender o porquê. Perfeito? Eu vou entender exatamente o porquê aquilo acontece. Mas é necessário entender por trás. É necessário entender através das linhas determinadas pela lei cósmica justa e perfeita. Tanto que, se eu olhar, olha só, um exemplo muito típico de observação, né? Eu tenho o universo, né? O alto e o baixo. Né? Se eu olhar o universo de baixo para cima, eu posso ver tudo errado. Se eu vejo o universo de cima para baixo, está tudo certo. Então,
Veja bem, se eu olhar com visão humana, eu posso achar muitos erros. Se eu olhar com a visão cósmica, eu vejo acertos. Então, na verdade, está tudo certo, está tudo acontecendo na hora exata. O nosso irmão falou, agora é. É o agora. O agora acontece justamente para quê? Para a evolução individual de cada um e, consequentemente, a evolução coletiva. Coletiva. Então, esse entendimento da questão do bem e do mal é de uma enorme importância. Essa enorme importância significa entendimento da polaridade. Entendimento da polaridade. Agora, uma coisa nós devemos dizer: é uma lei vinda de Agartha, né? Um mandamento vindo de Agartha. Isso eu vou deixar bem claro. O mandamento, o 10º mandamento agartino diz o seguinte, que a pessoa se resume dessa maneira. Vamos considerar, a pessoa pode confundir o bem com o mal na sua ignorância. Ela pode confundir o bem com o mal. É isso? Ela pode não entender as funções específicas dessa questão do necessário, né? Mas todos sabem o que é certo e errado. Isso é indiscutível. Isso todos sabem, o certo e o errado. Todos sabem o que deve fazer, o que é fazer certo e o que é fazer errado. Isso faz parte da consciência humana. Ninguém pode dizer que não sabe o que é certo e errado. Não, isso é impossível. É impossível. Isso faz parte de uma lei agartina, o mandamento agartino, o 10º mandamento agartino. Então, isso é muito importante. Agora, a questão do bem e mal, não. É muito confuso. É muito confuso enquanto a humanidade, ou o ser humano, ou o indivíduo, não entende a polaridade. Quando ele entende a polaridade, ele começa a entender a questão do bem e do mal, do necessário. Eu vou dar um exemplo. Eu dou um exemplo. Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Acontece comigo, aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Na nossa vida, muitas vezes, acontecem coisas que a gente classifica como mal. Não acontece isso? Acontece isso. Quem não passa por isso? Uma determinada situação na vida, ela diz que tragédia, que mal que aconteceu comigo. Depois de alguns anos, ela verifica, ela pode verificar que aquele mal foi um bem que aconteceu na vida dela. E sempre acontece isso. As pessoas não percebem, mas se as pessoas analisarem a sua vida, elas podem ver que aquilo que aconteceu de mal, na verdade, foi um bem para ela. Um bem para ela, na sua concepção. E pelo contrário, ela pode se enganar também, né? Ela diz assim, puxa, que coisa boa, ganhei na loteria, ganhei aí não sei quantos milhões de reais, foi um bem que aconteceu na minha vida. Será que foi bem? Pode ser um bem, pode ser um mal. Eu não estou dizendo que ganhar na loteria é um mal ou um bem. Pode ser bem, pode ser mal. Pode ser um bem se ela usar o dinheiro de uma forma construtiva, ajudando os outros, possibilitando a sua evolução, ajudando as pessoas. Mas pode ser um mal se ela usar no mau sentido, né? Prejudicando as pessoas, maltratando, aniquilando a vontade das pessoas. Então, essa riqueza pode ser um mal para ela. Então, veja, uma riqueza. Não existe. Um exemplo que eu estou dando, um exemplo, né? Ganhar na loteria não é bem nem mal, vai depender do uso que se faça do dinheiro ganho. E assim, tudo na vida é assim. É isso. Então, através da vida, a gente vai meditando e vai verificando que estágios acontecem na nossa vida que a gente pode classificar como um mal, mas depois, com o tempo, a gente vê que foi um bem na nossa vida. E o contrário também pode acontecer. Então, essa questão, não acontece o bem e o mal, é o necessário. Na nossa vida, o que acontece não é o bem e o mal, é o necessário, de acordo com a definição e a orientação da lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. Agora uma provocação do Guilherme. Pois não. Podemos falar das colunas J, B, Messias no meio? O interessante, professor, é o significado, né, das letras J e B, né? Porque João Batista foi uma das colunas do Jesus encarnado, né, professor? Eu não posso falar aqui a respeito de algum personagem. Aliás, eu devo dizer ao meu irmão Guilherme que aqui na nossa reunião, eu não posso falar de personagens humanas simplesmente
ligados à política, ligados... Não, eu falo de personagens que estejam inseridos na história universal, já passada, mas sempre no sentido iniciático, né? Então, aí eu deixo... Aí cada um deve tirar a sua própria conclusão, né? É claro que, voltando novamente àquilo que o nosso mestre ensinou, isso eu não vou deixar de dizer. Nada acontece por acaso. Então, isso é, nada acontece por acaso. Então, tudo que está acontecendo no mundo não é por acaso, acontece por algum motivo. E nós temos que entender isso. Então, esse é o foco que eu posso dar, sem entrar em detalhes a respeito de A, B ou C, né? Então, nada acontece por acaso. E a nossa função é justamente, como seres humanos, é entender esse mecanismo e tomarmos as devidas decisões pertinentes, ligados à evolução do ser humano, que possibilita a evolução do ser humano, o progresso e assim por diante. Muito bom, professor. Bom, eu já vou passar os recados, porque hoje eu tenho 4 recadinhos aqui para dar para vocês, né? O primeiro é sobre a nossa próxima roda de conversa, né? E a próxima roda de conversa será no dia 14 de junho, terça-feira, 2022, no mesmo horário, às 14 às 20h40, tá? Então, repetindo, terça-feira, 14 de junho, às 20h40, o tema será o quarto prêmio Henrique José de Souza de Literatura, de Nova Chavantina, Mato Grosso. Então, com a realização do Instituto e Cultural, apoio da Sociedade Brasileira de Eubiose e da Prefeitura de Nova Chavantina, no Mato Grosso, o concurso está com inscrições para poesia, redação estudantil, até o dia 10 de julho. Então, ainda dá tempo, hein? Via www.iculturalbr.org.br. E os convidados para essa roda de conversa é o nosso querido Elzo Calanza Garcia, Fernando Lessa, Gilberto Catira e Mauro Leslie. E os nossos moderadores será Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Participem, vai ser muito interessante, né? O tema é muito interessante. E eu também queria deixar um recadinho sobre a campanha anual do agasalho da Fundação Henrique José de Souza, que está lá em São Lourenço, né? Na Avenida Henrique José de Souza, 438, São Lourenço, Minas Gerais. E quem puder participar dessa campanha, é só doar um agasalho em bom estado nos departamentos da Eubiose, ou então fazer um Pix para o CNPJ que está aí anotado, 24826-406, 1000 ao contrário 96, e toda contribuição terá essa finalidade de agasalhar as pessoas que precisam, que estão passando frio. E eu também queria dizer sobre o lançamento de um livro, né? Astronomia no ensino de ciência. Então, o tema é muito interessante, é muito legal, né? E eu acho que vale a pena a gente também acompanhar. Outra coisa que eu queria falar é sobre um livro do Edom Ferreira, O Anel Atlante Original, a verdadeira história e o significado do Anel Atlante original. Esse livro ele fala sobre toda essa trajetória, né, do anel, e também ele é muito interessante. Quem tiver interessado sobre o Anel Atlante original, a verdadeira história e o significado do Anel Atlante original, de Edom Ferreira, é só pesquisar aí no site do Amazon, www.amazon.com/dp/6500370155. E também dá o nosso recadinho aqui sobre o espaço Shakti, né? Lá de São Lourenço.
O Espaço Shakti é um centro de terapias holísticas, né? Espaço Shakti da Nova Era. E quem estiver passando por São Lourenço, o endereço é a Praça Helena Jefferson de Souza, coladinho ali com a Fundação Henrique José de Souza, né? O anexo 1, cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Então, os recados que eu queria passar eram esses. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui é só para ressaltar, né? Quem quiser fazer a inscrição da poesia, da literatura, é só entrar no inscrições pelo www.iculturalbr.org.br. Então, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que ficou para trás. A única pergunta que veio é essa, do Richard 18. O comunismo é do mal? Bom, nada que vem toda manifestação que o homem recebe é uma manifestação boa, né, professor? Inclusive, o comunismo tem o seu lado positivo, tem o seu lado bom. O homem tem que ter muito cuidado em transformar as coisas num aspecto negativo, né, professor? E eu acho que o que pode, o mal está no homem e não na forma política. O senhor tem alguma coisa para dizer, professor? É isso mesmo. Eu devo dizer que eu vou dizer o seguinte, olha, nós hoje, no planeta Terra, nós vivemos sob a influência das ideologias. E não vou falar nome das ideologias, né? Existem muitas ideologias, né? Então, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Richard, né? O futuro da humanidade é se desprender das ideologias, que é do quaternário, e passar para o mundo das ideias, as ideias. Então, o mundo das ideias está ligado com o plano superior. É isso. As ideologias, realmente, todas, indiferentemente, qualquer tipo de ideologia, sempre está ligado com interesses pessoais ou de grupos. Eu não vou citar ideologias, qualquer tipo de ideologia está ligado com interesses pessoais, de grupos, de países, de interesses, de grupos, etc. Então, a ideologia não é o caminho da humanidade. A ideologia vai ser superada. A ideologia é fruto da personalidade. Agora, nós estamos caminhando a partir da ideologia para a ideia, a tríade superior. Então, a tríade superior é o mundo das ideias. É isso, o mundo das ideias. Então, no futuro, que eu espero que seja breve, isso está a caminho, né? O que vai prevalecer na política, nos regimes, são as ideias. As ideias. Tanto que é a sinarquia. Isso é o caminho da sinarquia, né? O caminho das ideias. Das ideias, né? Então, inclusive, a sinarquia tem os três poderes. A sinarquia, se a gente for analisar, tem os três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, né? Cada um definido de uma forma interessante, né? Agora, veja bem, hoje no mundo, o legislativo ele faz as leis, não é isso? Não é isso? A gente entende isso, né? O legislativo, em qualquer parte do mundo que obedece um sistema baseado nessa ideia, né, de legislar, o legislativo faz as leis. Mas no futuro, o legislativo vai comandar, realmente vai ser o ponto alto da sinarquia. Mas só que o legislativo ele não vai fazer lei, ele vai difundir as leis universais. Veja, o mundo das ideias. Então, a função do legislativo no futuro vai ser trazer a lei universal para o segundo trono, que é justamente o do judiciário. O judiciário estabelece todas as formas, né? Estou falando de sinarquia. Depois para o executivo, né? Então, isso aí nos indica que no futuro a nossa bandeira, no futuro a tendência é que no seu símbolo tenha amor, ordem e progresso. Não é verdade? No futuro, com certeza, vão adicionar esse título, que é um título do positivismo, de Augusto Comte, né? Amor, está faltando isso na bandeira, amor, ordem e progresso. Não é isso? Então, o amor, justamente, é o legislativo, né? Que traz as leis cósmicas,
universais, perfeitas para a Terra. Depois, a ordem é dada justamente por um sistema do judiciário, né? O policial, da ordem. Não é ordem, é uma ordem assim espiritual das coisas, né? E o progresso é justamente o legislativo, que dá o progresso material das coisas, né? Justamente o executivo. Então, esse é o caminho em direção da sinarquia. Então, para o irmão, eu digo o seguinte: o caminho nosso em direção da sinarquia, de uma nova civilização, é transitarmos da ideologia para o mundo das ideias cósmicas, justas e perfeitas. A lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. Eu quero agradecer a participação de todos que estão nos prestigiando o professor Walter, e também agradecer o pessoal que faz pergunta, participe e tudo mais, e desejar uma boa noite a todos, um bom final de semana, um bom domingo e até o nosso próximo encontro. Até! Muito obrigado a todos, foi muito bom encontro. Luz, paz e amor para todos. Até terça-feira, depois até sábado, e fique com Deus.